Nós vamos mostrar na prática para vocês agora como a variação da corrente vai implicar lá na variação térmica do componente em curto para vocês. Legal? E é claro, meus queridos, que esse vídeo é em parceria com a Rigol Technologies, nosso patrocinador master, empresa fantástica que produz osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta e que apoia o trabalho educacional da Eletrônica Fácil no Brasil e também no mundo. Então, se você deseja comprar equipamentos top de linha, sensacionais da Rigol, o link está aqui na descrição do vídeo e você pode acessar, escolher o seu distribuidor, beleza? E usar o cupom EFÁCIL5 que você usa para ganhar 5% de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado Rigol Technologies pelo apoio e juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe, é claro que agora vamos para cima. O que a gente acabou de configurar? Que a fonte vai fornecer no máximo 5 volts e uma corrente de no máximo 0,1 ampere. Perfeito? Beleza? Nesse momento eu já vou ligar a fonte, ó. E olha que interessante. Você percebe, pessoal, que a tensão foi exatamente de 0,050 e a corrente de 0,1 ampere? O que isso aqui está indicando? Que existe um curto-circuito entre mais e menos, entre positivo e negativo. Quando existe um curto-circuito entre positivo e negativo, automaticamente zera a tensão, tende a zerar a tensão e a corrente tende a ficar no máximo. É uma característica de proteção da fonte de alimentação da Rigol Technologies, tá bom? Tanto é que eu vou tirar o nosso negativo. Quando a gente tirou o negativo, o que aconteceu? Zerou a corrente. Como não tem curto mais na saída da fonte, ela apresentou 5 volts e 0 ampere. Pluguei o negativo. Olha o que aconteceu. Detectou o curto, zerou a tensão e manteve a corrente de curto naquele valor que a gente configurou, que é 0,1. Perfeito? Bem, meus queridos, então nesse momento nós temos 0 volt, aqui, quase zero, né? 0,018. Que é a tensão que a fonte está mandando, infelizmente, porque tem um curto-circuito aqui, e está circulando aqui por essa malha, por esse circuito total aqui, pela alimentação total dos integrados, uma corrente de 0,1 ampere, que é 100 mA, uma corrente ainda bem baixinha, tá? Vamos dar uma olhadinha no termovisor, para a gente ver se ele vai indicar para nós alguma mudança térmica no protoboard. Perfeito? Ó. Nesse momento, ainda não está tendo uma mudança significativa da temperatura, tá bom? Toda a temperatura está praticamente homogênea aqui no protoboard, ó, num valor ali de 23 graus, perfeito, 23,9, olha lá. Então não tem uma mudança drástica de temperatura ainda no protoboard. Perfeito? Tanto é que a temperatura aqui, colocar o meu dedo mais uma vez da câmera aqui, ó, vai estar muito maior, ó, tá vendo lá, quase 30 graus, muito maior do que a temperatura do próprio protoboard. Ou seja, o que a gente acabou de aprender nesse caso? Que uma corrente de 100 mA passando pelo local do curto-circuito não está gerando uma mudança significativa de temperatura. Então 100 mA para detecção do ponto em curto não é o valor ideal de corrente. 5 A, ou seja, meio ampere de corrente, passando pelo ponto de curto-circuito, tá? Então 0,5 ampere. Muito bem. Agora a nossa fonte da Rigol Technologies está configurada para 5 volts, meio ampere no máximo. Vou ligar a minha fonte. Ligando a fonte, pessoal, vamos analisar se algum componente irá começar a aquecer de uma forma ultra mega exagerada. Olha só, pessoal, já se passaram alguns minutos e pelo termovisor, pela análise térmica, não é possível ainda você detectar, perfeito, qual dos circuitos integrados definitivamente está em curto-circuito. Tá bom? A imagem ainda está muito homogênea, ainda a temperatura ambiente está prevalecendo no protoboard. 1 ampere, ou seja, agora a corrente de curto, a corrente que está passando pelo SEI que está em curto lá na nossa placa eletrônica é de aproximadamente 1 ampere.
ok? Olha só que show de bola, tá bom? Com 1 ampere de corrente circulando pelo componente em curto-circuito, legal? Você analisando a câmera térmica aqui comigo, a gente já consegue notar uma pequena variação. Que nesse condutor aqui, nesse fio, nesse ramo, é o local que está circulando a maior corrente pelo protoboard. É o local que está mais aquecendo, olha lá, ó. Inclusive já está chegando a quanto, ó? Cerca de 30 graus de temperatura, olha só. Que sensacional, gente. 29, tá bom? Uma variação térmica de 6 graus entre o ponto de aquecimento e o restante que está em temperatura ambiente, quando circula pelo curto uma corrente de 1 ampere. Então exatamente é esse condutor que, por ele estar circulando a maior corrente, está aquecendo de forma exagerada, está aquecendo a mais ou menos aí os seus 45 ou até mais graus de temperatura. E com isso mostrando para nós que cada vez mais a gente tem a certeza que esse cara aqui é o cara que está em curto circuito. Tá bom, gente? A critério de teste, gente, os 2 amperes foram suficientes para, com o termovisor, já detectarmos qual era o ponto que está aquecendo e que indica então o ponto em curto circuito. Legal? Mas, para mostrar aqui para vocês até em que ponto pode chegar a temperatura de um componente em curto, se você por ele passar uma corrente máxima de uma fonte, perfeito? Essa fonte da Rigol, ela trabalha com até 5 amperes. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trazer a corrente aqui, ó, para no máximo 5 amperes. Tá bom? E automaticamente, como a gente aumentou a corrente de 2 para 5, ou seja, dobrou e ainda aumentou mais um pouco, nós vamos ter um efeito Joule muito maior lá no ponto em curto. O que vai fazer com que seja muito mais notável no termovisor qual é o componente que está aquecendo. É claro, gente, que eu não recomendo que você faça esse teste passando essa corrente máxima de 5 amperes no seu protoboard. Não deixe por muito tempo, porque você pode vir a fazer o quê? Como vai aquecer demais o componente em curto, inclusive os fios, você pode vir a derreter alguns pontos do seu protoboard. Então, tudo isso aqui é a critério de teste em ambiente controlado aqui no Laboratório da Eletrônica. Eu faço para ensinar vocês o que acontece quando tem um componente em curto com a temperatura sobre esse componente, e com isso então você possa localizar os defeitos nas suas placas eletrônicas. Então isso que eu estou fazendo aqui, mas você já percebeu que com 2 amperes é uma corrente suficientemente tranquila para ter uma mudança cerca de 20 graus do ponto em temperatura ambiente e o ponto em curto-circuito, então está muito mais do que sensacional. Tá bom? Então agora vamos pegar o nosso termovisor. Olha só que loucura, gente! Temperatura ambiente no protoboard ainda numa faixa aí de 24 graus. Perfeito? E olha como agora ficou nítido o ponto em curto-circuito, o trecho do protoboard definitivamente que está em curto-circuito, ó. Lá no ponto mais vermelho, gente, a gente tem uma temperatura aqui, ó. Note que nesse ponto do termovisor a gente consegue saber a temperatura máxima que ele está medindo em toda a tela, em toda a sua abrangência, tá? Então aqui, ó, cerca de 67,9, 68 graus está o ponto mais quente. Perfeito, ó. Então medindo em todo esse ponto aqui, ó, em todo esse trecho que está mais tendendo a cor vermelho e laranja, você consegue detectar o ponto que está mais aquecendo no nosso protoboard. Perfeito? Então está agora escancarado na prática para nós, através da análise térmica, qual é o componente, a famosa maçã podre eletrônica, que indica o famoso curto-circuito, tá? Então quer dizer que se eu tirar ele do protoboard, vai voltar a ter os 5 volts normalzinho com uma corrente tendendo a 0 ampere? Vamos ver na prática. Retirando o circuito integrado, que nós temos então a suspeita que ele é o nosso defeito, tá bom? É ele que está com a sua alimentação em curto-circuito. Então, como eu tirei ele do protoboard, ao ligar a fonte, vai ter que marcar o que, pessoal? A tensão de 5 volts e a corrente tendendo a 0, porque não tem corrente de curto circulando mais pelo sistema. Vamos ver, ó? Olha só que top de linha, incrível, espetacular, gente. Tensão voltou ao valor normal, nominal de 5 volts. Olha a corrente, 0,002. Ou seja, apenas 2 mA circulando a corrente mínima.
Perfeito? Então, definitivamente agora a gente tem a certeza que esse aqui é o componente em curto-circuito. Tá bom? Beleza? E é claro que, como isso aqui a gente está simulando e agregando muito conhecimento para vocês, eu tive que fazer aqui, ó, uma pequena sabotagem eletrônica. Deixa a hashtag aqui para mim no campo de comentários. Professor sabotou. Porque tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, pessoal, para ensinar vocês, simular as diversas condições que os componentes vão trabalhar no nosso dia a dia, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu soldei aqui um terminal entre o positivo e o negativo do CI. Automaticamente toda a corrente elétrica estava passando aqui por esse terminal e fazendo com que ele aquecesse. E então gerando curto-circuito de forma proposital para ensinar vocês sobre o fantástico mundo da eletrônica e como localizar o curto-circuito com a nossa famosa câmera térmica. Tá bom? Aula top de linha, incrível e sensacional, não é mesmo, galera? Então crava o dedo no like, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante pra gente. Não esquece que a gente tem aqui na descrição do vídeo o nosso querido site cursoseletronicafacil.com.br, que você pode acessar e baixar o nosso e-book de mais de 270 páginas gratuitamente para aprender eletrônica partindo do absoluto zero. Link está aí na descrição do vídeo. Se você precisar comprar equipamentos, utensílios, qualquer coisa para deixar aquela bancada de eletrônica perfeita para fazer manutenção e desenvolvimento eletrônico, você também pode acessar a loja eletronicafacil.com.br e conferir todos os produtos que a nossa loja oficial tem para que você possa então fazer os seus trabalhos de manutenção, desenvolvimento eletrônico de forma incrível, faixa preta e sensacional. E muito obrigado, Rigol Technologies, por ser o patrocinador master do Eletrônica Fácil, confiar em nosso trabalho e apoiar a nossa luta pela melhoria da educação do Brasil e do mundo também. Fechou? Se você precisar turbinar a sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol, cupom é fácil 5, os links também estão na descrição do vídeo. Fechou? Diz aí o que você achou dessa aula. Curtiu pra caramba? Aguardo sua opinião no campo de comentários. Um forte abraço. Tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima. Tchau, tchau.